Lá, pode chegar pra cá, vai chegando, tá começando o Conexão Rural GV Pasto de hoje. Que bom que estamos com você mais uma vez e que bom que estamos com você, Thay. Ah, é muito bom estar aqui juntinhos, né, Éder, trazendo mais informações e hoje assunto muito importante também do nosso amigo produtor, que está sofrendo com uma praguinha, olha que tá dando dor de cabeça. Pragas são muitas, né, que tem aí na pecuária, na agricultura, mas tem uma em especial que está dando dor de cabeça para produtores rurais do Brasil inteiro. Isso mesmo, vamos falar das infestações de lagartas, né, que estão acontecendo aí em várias regiões do Centro-Oeste. Aqui no Mato Grosso do Sul também não é diferente. E para falar sobre o assunto, a gente vai receber aqui uma especialista no assunto, que é a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, a Fabrícia Zimmermann, que vai explicar para a gente o que está acontecendo e como você, amigo produtor, pode adotar medidas para evitar e mitigar aí os prejuízos. Com certeza. Bom, além das lagartas, tem também aí a cigarrinha das pastagens, tem outras pragas que trazem prejuízo para o produtor, mas sabe qual é a maior praga que traz prejuízo para o produtor? Ai, qual? A falta de informação, a falta de tecnologia, viu, Thay? Isso mesmo, isso daí é um veneno, né? É sim, viu? Ainda bem que temos soluções para você. Sementes de alto padrão, de alta qualidade e também a VDTEC. Isso mesmo, aqui na GV Pasto você encontra soluções aí para sua fazenda. E como que faz para entrar em contato com a gente? É só ligar para a gente ou mandar um WhatsApp. Anote aí o nosso telefone, 6733896700, telefone que também recebe mensagem via WhatsApp. Ah, mas eu tenho celular. Tem problema não. Pega o seu celular e liga pra gente. 67998929861. E a gente lembra que durante aqui o programa tem o QR Code, você já pode mandar aí as suas dúvidas, né? Falar com a nossa força de vendas, mandar perguntas, inclusive aqui para nossa pesquisadora, né? Que a gente pode ir atrás dessas respostas para você depois, sobre o tema do programa de hoje, que é controle de pragas nas pastagens. Muito bem, então vamos começar o programa? Vamos, ela já está aqui com a gente. Maravilha, que bom, né? A gente vai receber então aqui a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, a Fabrícia Zimmermann, que vai trazer informações para a gente sobre esse tema, sobre esse assunto de hoje. Ela é doutora em entomologia agrícola, que nome difícil, né? Isso, bem-vinda, viu, Fabrícia? Entomologia. Que é especialista no assunto, né? Bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto assim meio chato, né? Um assunto que a gente fala, por que a gente tem que falar disso, mas quando a gente não fala é pior, né? Então a gente tem que saber o que está acontecendo e tentar resolver de alguma maneira. É algo que a gente tem tido problema mais recentemente e não é um problema recente, mas mais recentemente isso tem sido pior. Está se agravando cada vez mais, né? Que bom poder estar aqui, que bom poder contribuir com o programa de vocês. Muito bacana. Bom, Fabrícia, a gente tem, né, como você falou, notado esse aumento, né, dessas infestações de pragas, em especial as lagartas, né? E quais são os fatores que têm contribuído para essa proliferação? Bom, o clima principalmente, né? Então hoje, excepcionalmente esse ano, a gente está com um problema de uma seca, foi uma seca prolongada. Foi uma seca que, além de ser seca, a gente teve calor muito intenso associado a essa seca. Então, o calor em si já é um motivo para as pragas terem uma infestação maior, aumentar, né? Ter uma reprodução mais rápida e conseguir infestar mais tanto os pastos como as outras culturas. Mas, em especial, se a gente falar de lagarta, a seca também prejudica, porque a seca a lagarta ela é afetada pelas chuvas, né? Quando chove bastante, a lagarta cai no solo e inimigos naturais podem predá-la, podem eliminá-la ali de forma mais natural, diminuindo a infestação. Mas quando você não tem chuva associada a uma infestação alta por conta do calor, você não tem essa opção dos inimigos naturais encontrarem as lagartas que caíram ao solo. Então você tem que entrar com controle de uma outra maneira, porque senão ela vai assim comer todo o pasto. Então, excepcionalmente esse ano, assim como em anos bem mais anteriores, a gente também já teve altas infestações. É um ano atípico nesse sentido. Bacana. Além dessas razões que você fala aí das questões climatológicas, o fato de ter maior disponibilidade de comida para essas lagartas não faz com que elas também aumentem? Migrem, né? De repente uma cultura para outra, você fala? Também. Isso é um fato que já vem acontecendo há um tempo, né? Não é um fator ocorrido nessa safra, vamos dizer assim, já vem acontecendo, né? As pessoas vêm
implementando sistemas mais diversificados, né? Integração, os consórcios, tem aumentado os plantios de soja, né? Nas áreas em que antes a gente só via pasto, né? Isso sim pode aumentar o número de pragas, com certeza, a gente tem essa interação muito forte, tanto para a lavoura quanto para o pasto, mas esse ano excepcionalmente foi mais associado ao calor, mas com certeza esse é um fator que sim, a gente tem que tomar mais cuidado, com certeza. E quando a gente fala, né, dessas lagartas, né, quais são as espécies, né, que estão mais atuantes? É importante essa identificação também da espécie? Sim, com certeza, né? Nos pastos a gente tem as principais lagartas que atacam as pastagens são duas lagartas, que é a curuquerê dos capinzais, ela é bem conhecida pelos produtores, o nome científico dela é Mossis latipes. Além dessa, essa lagarta, depois que a gente fala algumas características delas, né? Mas falando das espécies, nós temos então essa é a curuquerê, temos também a lagarta militar, que no milho ela é conhecida como lagarta do cartucho. O nome dela é Spodoptera frugiperda. Isso específico para pastagem e é mais comum de acontecer. Além dessa, a gente tem uma outra lagarta que ocorre mais na formação do pasto, bem pequenininha, que é a lagarta elasmo. O nome dela científico é Elasmopalpus lignocellus. Ela é seríssima quando ela ocorre, bem esporádica, não tão prejudicial por não ser uma infestação tão grande e tão generalizada quanto as outras duas que eu falei, mas ela, quando ocorre, ela é bem grave, até causa a morte da planta. Ela causa um sintoma que chama coração morto, né? Ela é menos prejudicial porque não é generalizada, mas se ela ocorrer, esse sintoma, ela cava um túnel. Eu vou falar dela primeiro, porque depois a gente fala mais das outras, né? Mas essa é especial porque se ela ocorrer, ela cava um buraquinho na planta, lá na base da planta, por ali ela entra, cava um túnel ali dentro da planta, aquilo ali faz com que a planta morra, né? A parte que vai crescer, vai morrer e vai ficar... Independente do estágio da planta? Ela ocorre mais no início, bem na formação do pasto, né? Que aí a planta vai sofrer mais. E aí ela vai fazer com que essa folha, a folha mais jovem, fique branca ou seca. Esse aspecto que a gente chama de coração morto. Ali a planta não recupera mais. Então, essa lagarta elasmo, se ela ocorrer, ela é fatal, né? Vamos dizer assim. E uma outra que é importante também, mais em outras culturas, mas quando ela ocorre na fase de florescimento e frutificação das pastagens, né, que tem a ver com a produção de sementes, ela é importante. Essa outra lagarta, que é importante em florescimento e frutificação, é a Helicover parmígera. Ela ocorre nessa fase, ela se alimenta aí das pastagens que estão no enflorescimento, né, das sementes, e ela causa um prejuízo grave se ela ocorrer em área de formação, em área de produção de sementes, né? Mas ela não é tão falada, só tem que ficar atento caso ela ocorra. Bacana. Eu queria mostrar, Éder, a gente tem umas imagens de algumas lagartas aqui. Legal. Eu queria que você, doutora Fabrício, pudesse explicar para a gente como que elas se manifestam nas pastagens, né? E o que o produtor, como o produtor consegue perceber, identificar essa infestação. Olha aqui, a gente tem imagens. Essa daí, ela que espécie? Consegue aumentar pra gente? De longe tá bem complicado de ver. Tá dividido em quatro. Ela tá parecendo a Spodoptera, eu falo isso por conta daquele dano ali, ó. Tá vendo o dano? Uns buraquinhos? Isso aí parece a Spodoptera, que é a lagarta militar. Eu falei de duas, né, que são as principais, e elas ocorrem às vezes de forma simultânea, que é a curuquerê e a Spodoptera. A diferença entre elas é que uma faz aquele movimento de médio palmo, vocês já ouviram falar? Acho que a próxima imagem a gente tem dela. Que é a curuquerê. E a Spodoptera não, ela é uma lagarta que se arrasta. A Spodoptera também, ela tem um Y invertido na cabeça. Essa daí, né, que anda como... ela vai como se estivesse medindo palmos, essa aí é a curuquerê. E aquela branquinha ali, amarelinha? Bom, aquela ali... não está aparecendo nada, assim, ela pode ser uma lagarta contaminada, inclusive. Às vezes ela está contaminada com controle biológico, com vírus, por exemplo, e ela fica nesse estado, assim, meio mole, meio amarelada, perto de morrer. Ou pode ser alguma outra lagarta que estava por ali e não tem nada a ver. Aí espuma de cigarrinha, né? Que a gente, espuma de cigarrinha. Se quiser, a gente pode comentar que depois também. Um outro fato de detectar, né? É outra praga bastante recorrente, né? As cigarrinhas têm sido bastante recorrentes, em especial pastagens, né? Sim, as cigarrinhas
Ela é uma praga específica de pastagens. Ela até ocorre em milho, em outras gramíneas, assim, como milho, arroz, mas ela é específica de pastagem. Essas cigarrinhas que a gente chama de cigarrinhas das pastagens. Essas duas espécies que a gente mostrou aqui, como que elas atuam na pastagem? Como que o produtor consegue identificar? Bom, então, elas têm um ciclo até parecido, mas é importante identificar porque a Spodoptera, que é a lagarta militar, aquela que não mede palmo, ela tem ocorrido bastante esse ano. Até nas áreas em que eu visitei ou que eu tive conhecimento, ela ocorreu mais do que a curuquerê, que antes ocorria mais. Ela tem um ciclo um pouco mais rápido do que a curuquerê. Em torno aí de 40 dias você já tem outro novo ciclo da planta. O período de ovo dela é mais curto, em torno de 3 a 4 dias. E isso implica em quê? Em você perceber o momento exato do controle. A outra, a curuquerê, dura em torno de 7 a 12 dias a fase de ovo. Então você vai demorar rápida, mais. Né? Isso só a fase de ovo. Depois a gente vai ter uma fase em que ela é lagarta, que é a fase jovem que a gente chama. As lagartas, elas têm uma metamorfose que a gente chama completa. Então ela tem a fase de ovo, fase de larva, que a gente chama de lagarta, fase de pupa, que é quando ocorre a transformação para mariposa, no caso dessas, ou borboleta, no caso das outras. Então ela tem essas 4 fases, que a gente chama de estágio. O estágio prejudicial é o estágio de larva ou de lagarta. Esse estágio ele dura em torno de 15 a 20 dias no caso de Spodoptera e de 25 dias no caso de curuquerê. Então a curuquerê ela tem uma fase de ovo mais demorada, uma fase de lagarta mais demorada. Depois ela vira a pupa, a fase de pupa da curuquerê. Ela fica ali no solo, não é percebida porque ela é marronzinha, às vezes da cor do solo, às vezes ela fica pregada embaixo da folha do pasto também, dentro de um casulinho. Essa fase dura em torno de 15 dias. Depois a gente tem o adulto, que dura em torno de 14 dias, também dependendo aí das condições climáticas, sempre dependendo das condições climáticas. Mas como eu falei, o calor excessivo adianta todas essas etapas, né? Então a fase que a gente deve se preocupar é a fase de lagarta. Que é a mais agressiva. É a única agressiva no caso de pastagem. Um adulto ele não se alimenta das folhas, ele se alimenta de néctar, de pólen. A lagarta tem um aparelho mastigador, que a gente fala, o aparelho bucal dela, que é o que a gente vê, né, o dano, ela mordendo o pasto, a gente vê a pastagem comida. O adulto não, ele tem um aparelho sugador, ele vai sugar só néctar, ele vai estar por ali se alimentando sem causar dano nenhum. O problema dele é que ele vai copular e vai ovipositar, começar o ciclo gerando novamente. um novo ciclo. Então, mas o controle nunca é direcionado para ele, tem que ser antes. Isso, né? A gente pode falar depois também. Bacana. E esse ataque, ele acontece rápido, assim, da noite para o dia? São 4 dias, 5 dias? Como que é essa evolução, né, desses ataques? Sim, olha, se você não perceber a lagarta até uns 4 dias em que ela começou a comer, o prejuízo já é certo. Não tem como reverter. É muito rápido, né? O ovo está ali, em torno, aí como eu falei, da Spodoptera, que é a lagarta militar, de 3 a 4 dias esse ovo vai eclodir, a larvinha bem pequenininha, quase que imperceptível, já vai começar, já vai subir se estiver ali no solo. Geralmente o ovo fica pregado na folha, então ela já sai onde ela vai se alimentar, ela já começa a raspar a folha, porque o aparelho bucal dela ainda é pequeno, frágil, né? Então o dano dela é raspagem. Esse dano é perceptível, mas se o produtor visitar, vistoriar, né, fazer um monitoramento dessa área de perto. Se ele pegar nessa fase, que ela está raspando, aí sim é o momento de controlar. Porque a lagarta, ela raspa a folha até mais ou menos uns 4, 5 dias. Depois ela começa a mastigar. E nos últimos estádios dela, que é a subdivisão dessa fase de lagarta, é subdividida em 6, 7, depende do clima, às vezes é subdividido em 6 ou 7 subestágios. Então, nesses últimos, que é quando a lagarta está bem grande, ela come o equivalente a 85% daquilo que ela comeria na vida dela. Então, se você controlar ela no início, né, em 4 dias, você aí não vai ter os danos que ela causaria se ela chegar a uma lagarta grande. Bacana. O problema é perder esse ponto. Não pode dormir no ponto, né? Por isso que eu falei, a informação é importantíssimo, né, é crucial para que o produtor possa tomar a decisão na hora certa, agir de maneira rápida e eficaz. Então não pode dormir de botina, como diz o ditado, né, Thay? Não dá para marcar bobeira, porque o prejuízo pode ser irreversível. Bom, né? falando em prejuízo, Thay, vamos falar agora de lucratividade? Tem balcão de vendas hoje? Há oportunidades, né? Tem.
Tem, uma oportunidade que o amigo produtor adora, só aqui com a gente, não é Com mesmo? certeza, condições especiais para você que está acompanhando o programa, tanto em sementes de pastagem quanto também na VDTech, nosso balcão de vendas. Roda aí. Olá, balcão de vendas na área e agora para falar de um produto muito importante que com certeza vai te auxiliar e muito no seu sistema de produção, na distribuição da sua semente forrageira. Estamos falando de semeadora elétrica VDTech. E quem vai trazer informações sobre este produto é ela, Raquel do iLib. Muito bem-vinda, mais um balcão de vendas. Então vamos falar de VDTech, só mulher, né? Coisa Essa boa. é, eu e ela trazendo informações em primeira mão aí para você, amigo produtor, a ter esse equipamento que, olha, revolucionou o mercado forrageiro, né? É verdade. Então nós temos o prazer de trabalhar com a VDTech, que foi a primeira semeadora elétrica do Brasil. A VDTech, nós temos 3 modelos que vai te atender em alguma das suas necessidades. Nós temos ela na VDTech Plus 80, nós temos a VDTech Multi 80 e esse ano lançamos a VDTech G2, Multi G2. Então, pega o telefone, ligue agora. Nós estamos com condições especiais para quem ligar hoje, nesse balcão. Olha só, condição especial é o que o amigo produtor quer. Quando a gente fala em condição especial, quais são essas condições, Raquel? São 12 parcelas sem entrada. É isso mesmo. Olha, gente, nós muito entregamos, bacana, né? Ó que legal. Nós enviamos para todo o Brasil, tá? Onde você está, a VDTech vai chegar. Olha, isso é uma maravilha, porque a gente já está fazendo aí, muita gente já está começando o plantio, né? E às vezes não tem o equipamento adequado para isso. E com a VDTech não vai ter dor de cabeça, pelo contrário, né? Exatamente. A solução que ele precisa. Cheiro da chuva tá aí, as primeiras chuvas já chegaram e nós temos que trabalhar da seguinte forma: semente no chão, dinheiro no bolso, tudo muito certinho. Então, cada semente que você colocar na hora certa, no lugar certo, com a semeadora, é dinheiro no bolso. Hoje não tem mais aquilo de, eu vou jogar uma quantia a mais. Não, nós trabalhamos com alta tecnologia, semente de qualidade, você vai trabalhar com uma semeadora. Não dá mais pra gente adaptar. Vou usar uma adubadeira que eu tenho na fazenda. Você vai jogar fora quase 30% daquilo que você comprou. E não estamos mais para isso, né? Não dá, então, a margem está muito não. pequena, eles dependem de muitos fatores e um equipamento adequado consegue evitar que ele tenha esse prejuízo, né? A VDTech, ela tem uma grande vantagem. Ela, assim, que a gente fala assim, acima de qualquer coisa, ela joga proporcional. Ela não desregula. Se alguém comprar uma VDTech e desregular, pode me ligar que eu vou resolver esse assunto. Mas ela não desregula. E essa é a grande vantagem. Você vai começar e terminar o seu plantio jogando a mesma quantidade de início. Isso é uma grande, mas isso aí é uma grande vantagem. E tem questão mais da operação também, a né? operação. Você vai fazer as 2 operações em uma só passada. Vamos falar em economia. Quando a gente fala que ela é versátil, prática e econômica, é isso que a gente está trazendo para você. Econômica por quê? Porque nós vamos fazer 2 operações. Nós vamos semear e vamos incorporar ao mesmo tempo. É isso mesmo. Olha só, gente, não dá para vocês perderem essa oportunidade. Tem que ligar. O telefone está aparecendo aqui na tela, mas eu reforço para você o 67 3389 6700. Telefone que também é o WhatsApp. Você está ouvindo barulho aqui, né? Que a gente está na nossa expedição, que fica próximo à avenida movimentada aqui em Campo Grande, né? Onde a gente faz a entrega das nossas sementes para todo o Brasil e, claro, da VDTech também. Voltando os contatos aqui, e o 67998929861. Raquel, eu queria que você contasse pra gente a sua experiência, né, com um produtor rural que era aquele ainda mais conservador ou aquele que sempre está antenado com as novas tecnologias, quando você apresenta a VDTech e que hoje já utiliza. O que eles relatam para você? Não volta atrás. A gente fala que isso é para frente. Depois que a pessoa utiliza a VDTech, ela não tem como mudar, voltar a um velho equipamento. Quando nós chegamos na propriedade e apresentamos o equipamento, é muito fácil. Quando a gente fala que ele é versátil, ele vai na frente do trator, atrás do trator, ele vai num quadriciclo, ele chega nos lugares mais difíceis de plantio. Ele tem essa facilidade. A G2 ainda veio agora especial. Você vai fazer toda a regulagem, tanto largura quanto taxa de semeadora,
semeadura, perdão, Que bacana. toda no Essa painel daqui, de ó, que vocês controle. estão vendo aqui atrás Toda da no gente, painel ó. de controle. Então, você apenas vai aumentar e diminuir a sua vazão, sua largura. Você vai fazer toda a regulagem dela. Então, a VDTEC ela veio para te auxiliar. A VDTEC veio para revolucionar o mercado de semente, né? Bacana, Então é olha, isso. uma mão na roda pro produtor, né? E nós estamos com preços especiais. É só telefonar que a gente está com a equipe pronta para te atender. E olha, se você quiser o atendimento da Raquel do iLive, como faz? Seu contato? 67 98109 3944. Raquel do iLive, muito obrigada pela sua participação aqui no Balcão de Vendas, viu? Um beijo. Olha só, e a gente bateu um papo então com a nossa representante Raquel do iLive, trazendo oportunidades para o amigo produtor. Com certeza. Olha, pega o telefone, entre em contato agora com a Germipasto. 6733-896700, telefone que recebe mensagem via WhatsApp também, viu? Pode mandar sua mensagem pra gente aqui. Isso mesmo. E olha, a Germipasto tem representação em todo o território brasileiro, não é, Éder? É isso mesmo. Se você quiser saber onde tem um representante bem pertinho de você, vai lá no site germipasto.com.br. Ali tem um mapa do Brasil. Clica no mapa do Brasil, no seu estado, e vai aparecer uma relação de representantes. Como nosso representante, o Alexandre Santos, lá em Santa Catarina, da Agrovida. Isso, ele tem informações para você adquirir as melhores sementes de pastagens do Brasil, aqui com a Germipasto. Olá, amigo produtor. Eu sou Alexandre Santos, eu sou da Agrovida Agropecuária. Nós somos representantes de Germipasto aí há 2 anos. Estamos localizados no sul do Brasil, em Santa Catarina, no Planalto Serrano, na região do Frio. Nós trabalhamos já há 20 anos na área de sementes e de medicamento veterinário. Estamos no mercado aí há um bom tempo, a gente tem assim, já uma larga experiência de campo, né, para auxiliar vocês no que for necessário. Hoje eu venho trazer para vocês uma dica importante na hora de você adquirir uma boa semente para você formar sua pastagem. Na hora de adquirir uma semente, deve prestar muita atenção na qualidade. Hoje a semente ela representa 10% do investimento na implantação da pastagem e ela pode comprometer os outros 90% do investimento. Aí algumas dicas básicas que são fáceis de fazer. O principal delas é a idoneidade do fornecedor, saber de onde essa semente vem, exigir semente certificada, exigir laudo de análise do lote, não fechar negócio com base sempre em preço. Recentemente eu fiz uma visita a uma propriedade e a gente tinha uma diferença aí de preço para nossa semente para a semente concorrente e ele efetuou a compra no concorrente. Depois ele voltou a me ligar e a gente foi comparar essa diferença como tinha ficado. Então, chegando lá na propriedade, a gente constatou que o peso de 1.000 sementes dele era o dobro da nossa semente, da semente que a gente tinha oferecido para ele. E eu sempre falo assim, o barato sempre vai sair caro. Então, ele comprou uma semente que, teoricamente, saiu o dobro do custo na implantação para ele. Normalmente, quando a pessoa busca preço, ele está buscando uma economia. E não tendo os cuidados na hora de comprar, de avaliar a qualidade da semente, ele vai comprometer todo o investimento. No caso dele aí, ele pensou em economizar por hectare R$ 5.300 e gastou 14 mil e poucos reais a mais, quase 15 mil reais a mais. Quando deu o dobro, ao invés de 12 quilos por hectare, que é o que a gente recomenda, ele vai ter que usar 24 quilos por hectare. O porquê de você comprar uma boa semente? Quando ele compra uma semente com um valor cultural alto, a formação da pastagem vai ser bem melhor, o tempo de entrada dos animais vai ser antes, porque essa pastagem vai formar. E comprando uma semente de valor cultural baixo, além de ele ter que usar o dobro da quantidade especificada, da quantidade recomendada para que ela cultivar,
ele vai ter que esperar um tempo maior do plantio à entrada desses animais. Isso quando ele chega a formar. Eu já conheci no campo em muitas ocasiões de nem formar. Tem que fazer todo o processo de novo, todo o processo de adubação, processo de semeadura, de gradagem, todo o processo de preparo de solo, que é o maior custo. Você, amigo produtor que pensa em adquirir uma boa semente para sua propriedade, entre em contato com a gente, vamos ter o maior prazer em atender. E o 991681140. Olha, muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Nosso bate-papo vai continuar aqui com a especialista, né, a nossa convidada, a doutora Fabrícia Zimmermann, que tem muita informação ainda para a gente falar sobre controle de lagartas, não é mesmo, Éder? Controle de lagartas. Fabrícia, é difícil fazer o controle da lagarta? Não é muito difícil, basta ficar atento, né? Bom, tá aí a dica, basta ficar atento. Mas a gente pode aprofundar nesse assunto, né? Controle de lagartas, depois do intervalo comercial. Você não pode perder, a gente já volta. Legal, de volta para mais um bloco aqui do Conexão Rural GM Pasto e a gente vai trazer para você agora informação importantíssima sobre VDTEC, né, Thay? Isso mesmo, produtores, né, que já utilizam essa tecnologia, como na região lá de Comodoro, no Mato Grosso, o auxiliar administrativo Sérgio de Araújo sentiu na pele, o Éder, os benefícios dessa tecnologia, né, da primeira semeadora elétrica. Com certeza, e isso é muito bom. Acompanhe aí. Sérgio Soares de Araújo, resido aqui na Fazenda Estrela do Poré, município de Nova Lacerda. Olha, a gente fez a plantação, né, de milheto, nós fizemos a plantação de mambaça e o resultado foi muito bom. Antes nós usava a tornado, né, tem uma dificuldade muito grande de poder regular ela, né? E a partir do ano passado, por esse ano, né, a gente começou a usar essa VDTEC e aí facilitou bastante. A diferença foi muito grande, por causa de quê? Que a tornado ela pegava muito mais, só que ela dava mais de dificuldade para regular, então toda hora você tem que estar parando para dar uma regulada. E a VDTEC, você regulou uma vez, duas vezes e a gente continuava o plantio. Vamos supor, você quer 8 kg por hectare, 12 kg, então você vai regula e ela mantém. A gente chegou a plantar no dia a umas 150 hectares. A outra fazia uns 50 mais ou menos. Ela supriu bastante a nossa necessidade. A parte da regulagem foi excelente e também ela é também um ótimo equipamento que, vamos supor, que você vai jogando. Se ela não estiver jogando,
ela já acusa no painel. Então, para a gente já é uma facilidade muito grande. Porque antes você tinha que estar olhando direto, você tinha que estar olhando, né, para trás, para ver se estava caindo a semente. E ela não, é só no painel. Aí, se parou de cair, você pode olhar que não está caindo. Deu erro lá no painel, ela já acusa que não está caindo. Muito bom, pode ver aqui, esse aqui é o Biatan, você pode ver que tem muita palha, né? Ficou muito bem formado. E então o que tem para dizer é isso aí, ficou bem formado. Você pode ver que a palha aqui cobriu bem o terreno e recomendo. Muito bom. Olha, você quer conhecer então outros modelos da semeadora elétrica VDTEC? É só acessar germipasso.com.br. É verdade. Olha, se você também quiser mais detalhes, tem um site só da VDTEC para você curtir a máquina na sua integridade, viu? vdtec.com.br, ou liga pra gente aqui, conversa com a nossa equipe de atendimento ou um representante da Germipasso para você descobrir, né, as vantagens dessa máquina aí. Isso mesmo. Bom, legal, a gente vai continuando aqui o nosso bate-papo com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, a Fabrícia Zimmermann, ela que está batendo um papo conosco, falando sobre pragas em pastagens, agricultura, porque são recorrentes, né, e a gente sabe quanto o produtor rural perde, né, com isso, perde na lucratividade, perde na produtividade, tudo isso aí traz prejuízo para o setor agropecuário. E é importante a gente ter aqui a informação como insumo para ajudar você a combater aí a praga na sua fazenda. Nós fomos para o bloco anterior perguntando para a doutora Fabrícia se é difícil fazer o controle da lagarta. Você disse que mais ou menos, sim e não. Como que a gente pode traduzir isso? Bom, controlar a lagarta é uma coisa que já ocorre há muitos anos, né? Então o produtor, muitos já estão acostumados a fazer. Mas o problema é perder um momento, né? Lagarta é um inseto que se alimenta muito rápido. É o time do negócio. É o time. Não pode perder o time. Então, muitas vezes ele deixa passar aquele ponto, a lagarta já está grande e aí sim vai ser difícil controlar. Então quer dizer, esse é o primeiro erro que o produtor pode cometer, Sim. perder o time. É perder o time. E para isso, não só para controle de lagartas, mas para todas as pragas de pastagens, a gente sempre frisa que o importante é o quê? O monitoramento. Então precisa cuidar do seu pasto, precisa olhar a pastagem todos os dias quando você tem uma área propícia à infestação, precisa controlar. Se você controlar dessa maneira, aí sim vai ser eficiente. No caso de lagarta, por exemplo, é importante observar o quê? Primeiro, você pode estar vendo mariposas, né, que é a fase adulta da lagarta que a gente já comentou aqui. Então, essas mariposas vão estar voando no pasto, logo elas vão então ovipositar, aí você não vai mais ver mariposa e não vai ver os ovos, que é muito difícil de achar. Também nenhuma dessas fases é o momento de controlar. Mas a fase seguinte, que é a fase da lagarta, é muito importante que você já esteja atento a isso e já esteja preparado para isso, ou seja, a sua logística de compra de produto, de preparo de máquinas, de ir atrás de pulverizadores, de repente, ela tem que ser feita antes. Então, quando você encontra a mariposa no campo, é um sinal daqui já. uns 10 dias você vai estar no momento de aplicar, né? 10 a 15 dias. Então, você não pode perder isso. Então, dá para se planejar, dá para tornar mais fácil esse controle se você monitorar o pasto, se você estiver atento, né? De olho no pasto todos os dias. Bom, duas palavras importantes, né? Monitoramento, né? E você ficar aí, e a outra é o controle. Então, você tem que monitorar e fazer o controle da praga no pasto, né? Exatamente. E no caso, hein, Éder, de outras pragas, por exemplo, formigas e cupins também, porque o cupim, né, esse a gente não consegue ver muito facilmente, né? Ele está ali embaixo da terra, mas pode atuar e ter um grande prejuízo. Como fazer? Então, o caso de cupins é um tema até à parte, né? Porque o pessoal geralmente olha aquele montículo, né? Que a gente chama cupim de montículo. Aquele lá é um cupim que ele não causa problema, né? Ele é mais estético, também ele pode reduzir a área de movimentação ali no pasto, mas o problema para a planta em si não é causado pela alimentação dele. Ou seja, ele Esse tipo de cupim, né? É, esse tipo de cupim. Ele se alimenta de matéria orgânica morta. Já um outro cupim que a gente não vê, que é o cupim subterrâneo, esse sim é problemático. E aí sim é difícil, porque você não está vendo ele, você só vai ver que ele forrageou, a gente chama. Então ele saiu à noite, se alimentou das folhas, cortou, levou embora, e aí você vai ver a folha cortada. Então, esse caso de cupim, ele não é tão comum de acontecer, esse cupim, ainda bem, né?
aí sim você tem que tentar entrar com controle. Existem várias medidas que já são bem conhecidas, estabelecidas para o controle de cupins, com inseticidas registrados, inclusive. No caso de formiga também, né? Se ela acontecer, ela vai comer muito, vai levar para o ninho essa folha, vai cortar bastante. Também já está bem estabelecido o controle de formigas, só tem que ficar atento. No caso de formigas, tem cultivares de capins que são mais suscetíveis, a formiga prefere, né? Nem tanto cultivares, mas se a gente pensar nas espécies de capim, né? Tem algumas que são mais preferidas por formiga, elas cortam mais, outras elas evitam um pouco, então você vai ter mais problema com uma ou com outra. É um problema na formação dos pastos, mas também é um problema que pode ocorrer depois. Bom, e falando em controle, né? Quais são os tipos, então, de controles que o produtor teria? Bom, no caso de lagarta, que é o nosso assunto principal, né? A lagarta é uma praga complicada, porque quando ela ocorre, né, é muito rápido, então a gente não tem como indicar medidas assim, vamos colocar o gado, vamos esperar que baixe o pasto, como é o caso da cigarrinha, por exemplo. A gente precisa, no caso de lagarta, agir rápido. Então, normalmente a gente recomenda o controle biológico, primeiramente, né, e aí a gente tem, para controle de lagarta, a gente tem opções de controle com uma bactéria, que é o Bacillus thuringiensis, tem produtos disponíveis no mercado para isso, e a gente tem também vírus, né, que é o baculovírus. Né? Hoje a gente tem um baculovírus específico para Spodoptera no mercado. Isso é muito interessante porque quando você usa esse tipo de controle, você não precisa tirar o gado do pasto. Né? O gado ele pode ser contaminado com inseticida químico, mas o controle biológico você não vai ter que tirar o gado do pasto, no caso de um pasto já formado. No caso de pastagem em formação, você não tem um problema com o gado, mas mesmo assim é mais interessante usar o controle biológico, porque você vai ter menos contaminação ambiental, não vai ter problemas com mortalidade de insetos benéficos, né, inimigos naturais, o que o inseticida poderia fazer, já que o controle biológico é específico para aquela praga em questão. Mas eu tenho uma dúvida, né, sobre a questão do prazo, né, de atuação desse controle biológico versus o prazo de evolução da lagarta, da evolução também dos danos. Sim. Como que é feito esse comparativo? Então, o caso do controle biológico, a gente tem que fazer ele no início da infestação. Os dois tipos, o químico, que eu vou falar daqui a pouco, mas os dois, eles são extremamente importantes que você faça no início da infestação, nas lagartinhas pequenininhas, para você ter tempo do produto agir, no caso do biológico, ele vai demorar aí uns dias para agir, por quê? Essas duas que eu falei, tanto o vírus quanto a bactéria, ela tem que ser ingerida pela lagarta. Então você vai aplicar, a lagarta vai comer aquela folha contaminada, vai ingerir e ele vai agir dentro da lagarta. Então até isso acontecer, ela vai estar se alimentando mais lentamente, aí ela vai ter uma infecção, no caso do vírus, e vai morrer, né? Então vai demorar uns dias. Se ela estiver grande, esses dias que demorar, ela já vai estar causando dano, e isso vai continuar sendo significativo. Então ela tem que ser em lagarta bem pequena. No caso do controle químico, também é importante que seja uma lagarta pequena, por quê? Porque senão ela já vai chegar naqueles 85% que eu falei, né? Ela vai se alimentar muito. Então, mesmo que você controle ela, o químico pode matar em horas, ou no dia seguinte você já vê as lagartas mortas, até às vezes 1 hora, 2 horas depois, você já vê lagarta no solo. Então, tem que agir rápido, porque aí o dano já vai ter sido menor, né? Se você pega a lagarta grande, você vai controlar, mas você vai ter o dano já acontecido. Então, o importante no controle de lagarta é controlar a lagarta pequena. Essa aplicação também tem que ser, o produtor tem que ficar atento, né? De saber como aplicar esses controles, porque a atuação da lagarta ela é mais noturna, né? E durante o dia ela está ali no solo. Então, a eficiência dessa aplicação, como que é? Sim, esse é um outro ponto que às vezes a gente tem problema do produtor reclamar depois que não foi eficiente. Mas o momento de aplicação é muito importante. Né? A lagarta tem um hábito noturno, que a gente fala, então ela vai sair para comer mais à noite. De dia está mais quente, ela vai ficar mais escondida. O produto vai demorar para encontrar ela, né? Se for por contato, e ela vai comer menos se for por ingestão, né? Durante o dia. Então você vai ter maior facilidade de controle se você aplicar no final do dia, já para a entrada da noite. Se for o controle biológico, melhor ainda, assim, você precisa aplicar isso nas horas mais frescas do dia. O controle químico, se a gente pensar na molécula do inseticida, que é fotodegradável, né? Então ela vai também sofrer com se você aplicar com o sol quente. Então sempre é melhor fazer o controle
né, de tardezinha, no final do período da tarde para de noite. E O tem que é muito erro, muitas vezes o produtor não faz nesse horário, né? Ah, entendi. E também tem que ter cuidado em relação à retirada e o retorno dos animais, quando é o químico, né? Sim, no caso do controle químico, cada produto tem seu período de reentrada, né? Então tem produto que é 3 dias, né? Tem produtor que 3 dias é muito, você tirar o gado todo de um pasto, de um piquete inteiro, né? Para outro produtor isso não é muito, então, mas você tem que manejar, tem que tirar o gado dali, porque o produto vai sim contaminar ele. Às vezes o produto é um neurotóxico, ele vai causar aí problemas no sistema nervoso, né, do animal, da gente, né? Então, assim, se o produto for um regulador de crescimento, que a gente chama às vezes os produtos fisiológicos que o pessoal conhece, aí o problema é menor com a gente, com o gado, porque ele age diretamente na quitina, que é uma coisa que tem no inseto, né? É uma característica da pele do inseto. Então, assim, depende do produto, também tem todas essas particularidades. Mas lagarta, a gente tem que controlar. O importante é que você tem que entrar com medida de controle. Seja ela biológica ou seja ela química, é importante que você atue de forma rápida. Avançando um pouquinho nas questões econômicas agora, sobre quanto que isso traz de prejuízo. A gente já vê que o produtor vai ter que investir em controle biológico, né, ou químico. Já vai ter que investir dinheiro, já vai gastar um pouco. Para o pecuarista isso é muito difícil às vezes, né? Então ele já vai ter que dispor de um dinheiro que de repente não estava nem na conta dele, e aí sai já custo da fazenda. Mas além desse custo que ele tem aí com o controle químico ou biológico, pensando em quantidade de folha que a lagarta come e fica indisponível para o boi. Num hectare, quanto é que uma lagarta consome e compete com o boi? Dá para estimar isso? Não tem essa estimativa? Bom, em pastagem a gente não tem exatamente esse nível de dano, que isso implicaria, se você sabe isso, você poderia calcular um nível de dano, né? Que é como a gente tem facilmente para pragas de soja. Olha, quando eu tenho tantas lagartas, né, pelo pano de batida, eu entro com controle, porque isso vai me causar um prejuízo de tanto. Em pastagem a gente não tem essa informação. O que a gente tem é ainda, né? Espero que tenha um dia, né? O importante é que a gente saiba que a lagarta consome, comendo a folha, se ela já é uma lagarta grande, ela come toda a área foliar, né? A Spodoptera faz buracos, mas aqueles buracos se expandem e ela acaba comendo a área foliar. A curuquerê come a folha já desde o início, né? Depois que ela passa a não raspar mais, ela já começa a comer das bordas para o centro, só sobra o talo. Então, se uma planta sem folhas, é menos ela já comida reduz, disponível para o animal, né? Tanto para o animal, que ele vai ingerir um alimento, uma pastagem, né, com pobre, menos né? nutrientes, né? Além do que a planta ela vai ter problemas para ela se recuperar, porque ela não vai fazer fotossíntese direito, né? Ela não tem mais área foliar suficiente. E aí talvez a necessidade de fazer uma recuperação de pastagem, talvez, né? Sim, aí nesse caso, tem casos em que você chega ao ponto de ter que replantar. Se for em área de formação, começa a dar falhas, né? E com certeza você vai ter que investir de novo em sementes, em adubo, em toda a formação do pasto. Se for numa área já formada, às vezes o dano chega a ser tão grande que a planta não se recupera, ela fica menor, né? E você vai ter perdas aí depois na questão de carne ou do leite, né? Na cadeia mesmo. Então, resumindo, inicialmente, monitoramento, controle biológico e, no último caso, controle químico, basicamente. E não perdeu time. E não perdeu o time, né? Que é lá no monitoramento. Mas prestar atenção, porque o controle biológico, ele é uma particularidade dele, né? Assim, ele precisa de um acompanhamento técnico bem diferenciado. Tanto da fazenda em si, porque não é a pessoa, às vezes, ela está acostumada a manejar o gado, ela está acostumada a tirar o leite, ela está acostumada a mexer com essas coisas, e não com o controle biológico, que é uma coisa mais específica, mais delicada. Então, assim, precisa de treinamento. Ou ter um técnico especializado que acompanhe essa aplicação, ou então treinar o seu empregado para que ele faça uma aplicação correta. E é um acompanhamento dessa população, para ver o momento ideal, para reconhecer as espécies de lagartas. Então, não é tão simples, né? Mas se você fizer do jeito certo, se torna até relativamente fácil. Não barato, mas fácil. Você acha que só você que tem, né? Eu também tenho. Eu também A Fabrícia trouxe pra aqui, gente aqui um material, né, que mostra assim, as etapas de ocorrência das pragas nas pastagens. A gente falou hoje bastante aqui sobre a lagarta, mas eu queria que você pudesse comentar com a gente, Fabrícia, quais são as outras pragas, né, que podem ocorrer aí nas pastagens, né, e as etapas de ocorrência delas, né, brevemente, para
produtor também se atentar um pouquinho e saber como procurar ajuda até mesmo da Embrapa. Isso, a gente produziu esse folder com esse intuito mesmo, do produtor estar atento nos vários momentos de implantação e de formação do pasto, né? A gente tem pragas que ocorrem mais na formação do pasto, que são pragas como percevejo castanho, formigas, cupins, né? Também tem um inseto que aqui no Mato Grosso do Sul não ocorreu muito, mas a gente já tem relato bastante dele no norte, que é a pulguinha do arroz, ou pulga saltona, como alguns conhecem. Vamos falar, viu? Primeira ela vez. é um besourinho bem pequenininho e ele é problema na formação dos pastos, né? Depois ele pode até raspar a folha, o dano fica parecido até com o da lagarta em fase inicial, mas não é problema, a planta se recupera. Mas na formação ele pode causar falhas bem severas. Então é uma praga, a gente tem que estar atento nessa época de formação. Então na fase de formação a gente conheceu o histórico da área. É importantíssimo que você saiba o que tinha ali antes, né? Tinha uma cultura, o que tinha atacado essa cultura? Que inseticida que eu usei nessa cultura, né? Esses tempos eu recebi um caso tinha soja, depois veio pasto. E o pasto foi atacado por uma praga que normalmente não é praga de pastagem, que a gente chama de vaquinha. Vaquinha. E isso ataca a cultura, o pasto não, mas ele conseguiu ficar ali e ele se alimentou muito nas raízes quando a semente começou a germinar, né, começou a emergir, veio as raizinhas, ele se alimentou ali e deu falhas imensas na cultura. Então, assim, uma coisa que a gente nem está acostumado a lidar, uma praga, não é uma praga nova em pasto, é uma praga que estava na soja. E ela veio depois para o pasto. Ou seja, ela viu facilidade, né? Viu facilidade. Então, assim, se você souber acompanhar a cultura em si, mas também acompanhar o histórico, ter noção do que teve na área, o que foi feito na área, é muito importante para formar o pasto de forma correta no que diz respeito às pragas. Né? Bacana. E no caso do pasto já formado, que ele já tem 3 anos de formação, voltando agora no assunto da lagarta, né? O que ele faz ali, nesse caso, que já tem a formação ali da pastagem? Bom, ele tem que acompanhar da mesma maneira. Se ele está vendo, às vezes ele vê de longe, uma reboleira começou a ficar amarelado, aí ele vai olhar de longe e fala, o que será aquilo? Será que é deficiência? Será que, né? O que aconteceu ali? Mas se ele chegar perto, se ele descer, colocar a botina no pasto, como a gente fala, ele vai ver que não é uma deficiência. Aquilo ali, por exemplo, a cochonilha. A gente chega perto, a gente vê as pontuações branquinhas nas folhas, né? E aí você vê que não é uma deficiência, o amarelado é depoente da cochonilha, e aí às vezes dá tempo de agir. Agora, se ele ficar de longe, achando que não desceu para olhar, ele não vai ver. Então, no pasto formado, a gente também tem as pragas importantes que devem ser monitoradas, como a cochonilha, a cigarrinha das pastagens, que ainda é a principal praga das pastagens, né? Felizmente, nós temos cultivares resistentes a cigarrinha, né? Então a gente consegue lidar de uma forma melhor com a cigarrinha sem ter que, muitas vezes, usar inseticida. A gente tem as lagartas que atacam na formação, mas também nos pastos já formados. Percevejo castanho, uma praga seríssima, que dá um programa só dele, se quiser falar, porque é muita coisa, embora a gente não tenha controle, tem muita particularidade, né? Que ataca desde o início até a pastagem já em frutificação. Então, assim, praga tem bastante. Bacana. Muito obrigada por essa aula que você deu pra gente. Eu acho que vai ser de grande valia aí pro nosso telespectador, Você né? e para nós também, né? Tá? Nossa, eu aprendi bastante hoje aqui. Obrigada. E bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de contribuir, né, com a formação, né, do produtor, vamos dizer assim, se pode ser dito assim. E a gente está disponível lá na Embrapa para aquilo que for preciso. Então, se o produtor tiver alguma dúvida, quiser procurar vocês, como que faz? Fique à vontade. A gente tem o SAC da Embrapa, né, pelo site, que vai por um e-mail e cada especialista da sua área responde. E a gente tem também o telefone da Embrapa fixo. E depois desse contato físico, a gente consegue aí até conversar mais, enviar as fotos, né? A gente consegue atender de forma mais individualizada. Né? Ah, bacana. Ó, e esse material aqui que ela nos deu, tem um estudo, né, disponível no site da Embrapa para o produtor conhecer um pouquinho mais sobre essas pragas, né? Sim, esse material está disponível, né, no site da Embrapa, é um documento, a gente chama de série de documentos da Embrapa, então é gratuito. E nesse documento a gente tem todas as pragas, suas características, seu comportamento, como que você vai controlar, onde que ocorre, qual a importância delas. Todas as pragas de pastagens reunidas nesse documento e está disponível aí no site da Embrapa. Lembrando que a Embrapa tem uma biblioteca muito grande, né? Tem muita literatura disponível, não só sobre esse tema, bem como muitos outros temas que você pode acessar lá no site embrapa.com.br.
Obrigado, Fabrício, mais uma vez, tá? Muito obrigada, viu? Bom, e depois do intervalo, a gente vai falar sobre a semeadora elétrica, a primeira do Brasil, né, Éder? A primeira do Brasil. Essa máquina é diferente porque ela mudou o conceito de formação de pastagens. Se você ainda não conhece, fica atento, daqui a pouquinho voltamos. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Legal, de volta então com o último bloco do Conexão Rural Germipasto de hoje. Dá tempo ainda da gente falar sobre a VDTEC. É, tecnologia que vai te ajudar aí, ó, na distribuição da sua semente forrageira, hein? É verdade, olha, tá com praga aí, né, nós distribuir semente, né? Porque tem gente que joga praga na gente, mas com a VDTEC, todo mal olhado vai embora, né, Thay? Vai embora, porque ela é tecnologia de precisão, versatilidade e melhor, econômica, É isso Éder. daí, é economicíssima. Olha, gostou da palavra? Economicíssima. Olha, o Robert Davis é cliente da Germipasto, ele está lá no Pará e ele utilizou a VDTEC e garantiu a formação uniforme da pastagem com um trabalho rápido, eficaz, fácil regulagem da máquina e por isso ele é um cliente satisfeito. Veja aí. Meu nome é Robert Davis, eu moro em Dom Eliseu, do Pará, fica na divisa com o Maranhão, trabalho com agricultura, com soja. O maior desafio é as doenças. Nosso verão é 6 meses, nós temos 6 meses sem chuva e o solo não ficar todo descoberto esse tempo todo. Eu trabalho com cobertura do solo, a semente da Germipasto, a pastagem é Fusiziense e Decumbens. Então nós joga essa semente antes de dessecar, uns 30 dias antes da soja começar a amarelar. A máquina de jogar semente é VDTEC Multi 80. Revolucionou no sentido da distribuição de semente, ela distribui bem melhor. Então, para mim, até agora, a melhor máquina que eu tenho usado foi ela, para distribuir a semente. E eu falei, não, vou pegar uma para fazer um teste, né? Então, comprei uma e coloquei ela, que é 3 máquinas que colocam no pulverizador, coloquei ela e as outras 2 da Ikeda. Assim que a semente nasceu, eu vi a diferença entre noite e dia. Você via onde jogou da Germipasto e onde jogou as máquinas da Ikeda. Outro é a facilidade de regular ela. Você regula ela, a taxa que você quer que joga e não muda. As outras toda hora está mudando. Outra ela não entope também. É o pêndulo, o sistema de pêndulo que eu peguei. Então a durabilidade dela é muito boa. Então ela, no meu pensar, ela compensou porque eu coloquei a semente onde eu queria colocar dentro do campo. Não foi mais aqui, menos ali. Foi padrão. Gostei, eu estou vendo para negociar mais 2. Vou comprar mais 2. Então, a longo prazo, ela se paga. Porque
o produto que ela vai jogar, que vai tornar-se no caro, né? Você vai colocar o seu produto no lugar certo. Você vai dar retorno na palhada, vai formar uma palhada boa. Então ela não vai ter variação. Fiquei satisfeito com a VDTech, muito satisfeito. Bom, e a gente tem mais um cliente satisfeito, que é o Rafael Maraia. Ele também utiliza a VDTech e ele tem se tornado aí um grande produtor, referência da região dele, porque utiliza o quê? Tecnologia. Isso mesmo. Eu bati um papo com o Rafael Maraia e ele ficou tão impressionado com essa tecnologia que você vai conhecer agora, direto desse depoimento muito bacana que ele deu pra gente. Olha só. Conheceu a VDTech durante a campanha Compra Programada. Conta pra gente, como que você ficou conhecendo? Eles divulgaram, né, o produto que foi lançado aqui na AgriShow. Aí nós compramos ela, usamos já há 1 ano já o produto e gostamos bastante. Tem bastante resultado. Ela tem um sensor ali que indica o nível baixo de semente. É um produto superior à concorrência, a gente ficou muito satisfeito e supriu o serviço da fazenda, tá super bem. Bacana, olha só que legal o depoimento do Rafael. Então ele não veio no AgriShow, mas ficou sabendo, você também já pode estar vendo os telefones aqui, né? Já pode ir ligando para saber sobre a VDTech. E Rafael, o maior desafio na propriedade para fazer a distribuição da semente, como que era essa realidade antes da chegada da VDTech? Como que você fazia para tentar conquistar uma boa formação? Então, o outro equipamento que nós tínhamos, ela não funcionava elétrica, né? Essa funciona. Era funcionar no eixo cardan. Então, por essa aqui funcionar no elétrico, ela tem uma tomadinha, faz o controle. E o controle de regulagem de vazão e largura é tudo dentro da gabina. Então fica mais fácil. E pelo sensor também do nível, também é mais fácil, ele indica a hora que está acabando. Então, como eu te falei, ela é superior à concorrência, é melhor para trabalhar. A vida minha para trabalhar ficou melhor. E o lance da regulagem, ela não desregula, não deixa na mão? Não desregula. Se você travar lá, salvar o facho, não desregula. E foi fácil esse processo de regulagem, o ajuste fino? Como foi para você? É super fácil. Não, a regulagem dela é muito fácil. Você vai mudando lá e vai medindo. A hora que deu a largura que você quer, você só salva. Olha só, gente, você viu, VDTech Molde G2, totalmente elétrica, né? Ela tem um sensor de sementes, isso ajuda bastante também, né? Ajuda, porque você pode trabalhar tranquilo. A hora que acusar que está acabando, você para a máquina e abastece. E você falando de economia, né? De que forma que ela te ajuda a economizar no bolso? Ela proporciona uma distribuição mais uniforme, padrão? Ela como que fala? A parte de registro dela, ela dá mais precisão. Então, se você pega uma máquina muito grande, o registro dela não consegue vedar totalmente. Essa não, ela consegue vedar totalmente. Então eu consigo ter uma plantação mais precisa, eu consigo fechar mais o registro, eu consigo plantar com menor quantidade possível. Então sim, ela dá mais precisão. Olha só que bacana, né, esse depoimento do Rafael. E Rafael, você ganhou tempo também no processo, na operação. Quantos dias você conseguiu realizar um plantio lá em comparação ao que você tinha? Você conseguiu perceber essa diferença também ou não? Sim, tive um ganho de tempo porque, como eu te falei, como ela tem já o sensor de nível, eu trabalhava mais tranquilo. E ela tem uma lona que vai ali em cima também, eu não preciso ficar preocupado com chuva. Então você encheu ali, tampou com lona, eu não preciso ficar olhando, parando para olhar o nível. Então tem sensor, então eu não perco tempo, eu ganho tempo. E eu consigo também diminuir a quantidade por hectare. Também ganho tempo e ganho dinheiro também. Isso que a gente quer, né? Que vocês economizem, tenham boa produtividade. E falando nessa economia aí, você joga hoje quantos quilos por hectare? Você jogava antes e agora está jogando quanto? Então, a gente chegava a trabalhar com 25 quilos por hectare, né? A gente já chegou a jogar 7. Gente, de 25 para 7, quanto que isso não vai pesar no bolso, né, Rafael? O produtor tem que fazer conta, tem que ir atrás de tecnologia. Então, hoje o custo não está barato, né? Isso aí, gente, é a dica. Rafael, muito obrigada pelo seu depoimento, viu?
Muito legal o depoimento do Rafael. Você também pode ser um cliente muito satisfeito, assim como ele. Ter aí a sua Multi G2 ou pode ter outros modelos, como a Multi 80, a Plus 80. Fica a seu critério. É só ligar agora pra gente, os telefones estão aqui na tela. Ou então acessar o site da VDTech, vdtech.com.br. Olha, a gente já vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa edição, né? Muito produtiva aqui com a nossa convidada de hoje, falando sobre controle de pragas, falando aí sobre VDTech também, né, Éder? Então, a gente fica por aqui hoje. Lembrando que esse assunto não para, ele continua a qualquer momento. Você pode pegar o telefone e entrar em contato com a GM Pasto, conversar com a equipe de vendas para outras informações também sobre o tema de hoje, tá bom? Abraço para você. Tchau, tchau. Até a próxima.